Bom, boa tarde a todos. Eu sou Abrilino Piccoli, corretor profissional de seguros, delegado da região fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Com muito prazer, dou as boas-vindas para os colegas corretores, corretoras, equipes, familiares, convidados e todos os que estão neste maravilhoso evento. A apresentação desse horário, Bradesco Seguros, dividida em 3 módulos. No primeiro, Maurício Rocha e Diego Jerônimo versarão sobre o futuro da distribuição de seguros no Brasil. Num segundo momento, Anderson Mundim e Salam Saleh versarão sobre relacionamento com resultado. E, por último, Fábio Frasson, serviços ao cliente da Bradesco Seguros, ok? Como são 3 módulos e o tempo é limitado, não teremos muitos momentos para dúvidas aí. Mas se cada palestrante conseguir gerar aí algum tempo, algum intervalo, as perguntas poderão ser feitas, ok? Então é isso. Chamo aqui Maurício Rocha e Diego Jerônimo para a abertura, então. O futuro da distribuição do ramo de saúde no Brasil. Boa tarde. A gente vai ter que praticar aqui uma dinâmica meio estranha. Vocês, se precisarem falar qualquer coisa, eu vou ter que botar o fone de ouvido. Para eu falar, tá muito ruim de fone de ouvido. Então, eu vou tirar, aí se alguém quiser falar, levanta a mão, tá? Então, agora começando certinho, boa tarde, eu sou o Maurício Rocha, né, representante daqui a Bradesco Saúde. Estou aqui acompanhado pelo Diego, né, nosso superintendente aqui do estado do Rio Grande do Sul. Queria desejar aqui todos uma boa reunião. Vou transmitir para vocês um abraço do meu colega Altevir, né, que é o responsável, executivo comercial responsável pela Bradesco Auto RE. Infelizmente ele não pôde estar aqui nesse momento em função de outra compromisso. Mas a gente vai tentar fazer aqui o máximo, né, para transmitir tanto da Bradesco Saúde, quanto depois meus colegas da Bradesco Vida e Previdência, Anderson Mundim e Salam Saleh, vão falar sobre vida, e por último, meu amigo Fábio Frasson vai falar aqui da área de serviços da Bradesco Auto RE, vai falar sobre guincho, essas coisas que vocês adoram conversar, tá? Então, indo direto aqui para o nosso painel de saúde, nós temos 20 minutos para falar, então o nosso grande objetivo aqui é levantar a bola para vocês. Acho talvez que a gente não vai conseguir discutir apropriadamente, mas nós vamos ficar aqui no stand até o final do dia para poder discutir qualquer coisa que vocês tenham a necessidade. A minha ideia mesmo é trazer algum assunto para que vocês possam refletir se tem espaço ou se não tem espaço para vender saúde no sul do Brasil, que aqui estamos conversando, discutindo, né? Então, agora vamos ter que ver para onde que a gente vai apontar. Não. Não vai apontar para lugar nenhum. Passou? Agora sumiu. Bom, para a gente não consumir aqui os nossos preciosos minutos, como eu sei a primeira tela, eu vou já adiantando para vocês. Primeira tela, ela vai trazer três informações ali, que ela vai falar basicamente o seguinte. Primeira coisa, plano de saúde, ele está diretamente ligado a... Foi. O primeiro gráfico ele está diretamente falando para vocês que ele está ligado, né, à atividade econômica do país, tá? Enquanto a gente está falando que o mercado de trabalho tem uma retração, o mercado de saúde se retrai.
Quando o mercado de trabalho passa a gerar novos empregos, ele de novo passa a crescer o número de beneficiários. Então, quando eu falo aqui sobre momento, esse é o momento. É o momento que Rio Grande do Sul cresceu uma taxa muito boa ainda, mesmo com o que nós tivemos aqui em maio do ano passado, então em 2024. Santa Catarina, para esse ano, tem uma estimativa de crescimento de 5%, o PIB do estado de Santa Catarina, e o Paraná também crescendo, para a estimativa para esse ano, perto de 3% as estimativas do mercado. Então, com isso, mostra que no sul do Brasil, se a economia está de fato crescendo, vai crescer emprego, vai crescer a demanda para o plano de saúde. Depois o Diego fala um pouquinho mais sobre essa atratividade do plano de saúde. Sinistro médio vem caindo, boa notícia para todos vocês, né? Então significa que aquela tensão, né, no momento de de vender uma pólice, negociar uma pólice, está caindo, então é um momento bom para quem não está trabalhando, talvez começar a oferecer, porque vai perder essa tensão de sinistralidade, vê que 24 o mercado já apresentou um sinistro médio, uma sinistralidade média bem abaixo dos 85, 86% que foi no ano anterior, tá? E aí vem só a última informação ali, que é sim, o mercado de saúde tem uma inflação, uma variação de preço muito alta, muito acima de uma inflação média, e aí, por isso, uma informação que mostra para vocês por que o cliente de vocês precisa ter plano de saúde, porque os custos médicos não param de aumentar. Então, necessita muito do corretor de seguros, né? Foi. Muito rapidamente também, não temos até o tempo para discutir tudo isso, mas para mostrar para vocês, assim, há uma demanda gigantesca por cobertura de assistência médica, né? E não sei se vocês têm na cabeça o número certo, mas tem 160 milhões de brasileiros sem cobertura de assistência médica suplementar no Brasil. São só 50 milhões que têm cobertura, 52 milhões que têm cobertura. E aí o Brasil é um país que tem uma demanda que sempre foi muito necessária, só que nos últimos anos algumas coisas vêm aumentando ainda muito mais, né? Eu não consigo nem enxergar aqui, mas consultas psicológicas, 81% de crescimento nos últimos anos. As sessões de psicoterapias no mercado, mais do que dobraram nos últimos anos do mercado. Eu não enxergo, meus olhos não enxergam esse número aqui, mas é tudo muito crescimento, né? E também nós temos aqui um mix de doenças, né, dentro do Brasil. São doenças de um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, mas ao mesmo tempo que a gente tem cada vez mais prevalência de câncer, diabetes, que a gente chama hipertensão, que são doenças modernas. Então o Brasil vive com esse mix, né, de necessidade e demanda dos nossos clientes, né? Dos nossos segurados. Acho que agora... Então, aqui, gente, linkando todos esses dados que o Maurício trouxe, a gente pode observar que ano após ano, né, a cada 2 anos a gente tem os bens e serviços mais desejados em relação à população. E a gente pode constatar que o plano de saúde sempre vem na casa do terceiro colocado, na qual 15, 17, de 15 para 17 a gente teve um aumento, né, um apelo, um desejo maior em relação a isso. 17 para 19 acabou dando uma queda e 21 também. Mas sempre ficamos na linha do terceiro colocado, ou seja, o desejo da população segue sendo o plano de saúde. E aí um dado muito relevante que esse cenário nos mostra é que o quarto colocado, que seria o veículo, o carro, ele vem em uma distância muito grande em relação ao desejo da população em ter o plano de saúde. Dentro desse cenário, se a gente pegar 2021, 10% alegam ser o primeiro item do apelo de desejo, contra 52% na casa do terceiro colocado. Passar. Aqui a gente traz um dado na qual traz o quê? Aquelas pessoas que têm o plano de saúde informam que ela recebe atualmente o plano de saúde, seja pela sua empresa ou até mesmo de forma particular, a gente vê um gráfico acima de 50% em relação a isso, ou seja, ela tem o plano de saúde e ela gostaria de receber. Tá? E aí, em segundo lugar, a gente tem outros itens, né, que chama pouca atenção a questão do PET, plano de saúde para animais. Então, aqui a gente tem um gráfico muito interessante que remete o desejo que a população
gostaria de ter um plano de saúde e em cima da quantidade de CNPJs que estão alocados no nosso estado. Um pouquinho mais à frente o Maurício vai falar sobre isso. O que a Bradesco Saúde tem para ajudar vocês a ofertar isso aos seus clientes segurados? A gente tem uma ampla oferta de opções, na qual a gente detém de 7 redes referenciadas, né, atreladas cada uma em seu respectivo plano, variando entre tipos de acomodações, variando em formas de reembolso, acomodações, coparticipação, podendo querer ou não querer. Então, assim, a gente tem tudo isso para oferecer para essa grande massa. Além disso, os novos serviços que a gente tem, Psicologia Viva, programa de acolhimento Alteia, que a gente também trouxe para dentro desse mundo, onde hoje, ali no slide anterior, o Maurício trouxe aquele fator muito relevante da psicoterapia e tudo mais. Da mesma forma, a telemedicina NovaMed, o meu doutor NovaMed. Agora eu vou fazer uma enquete aqui. Quantos de vocês que estão aqui conhecem a NovaMed? Poucos. Convido a todos a visitar a NovaMed. Ramiro Barcelos, passando o Hospital Moinhos. Depois no stand, a gente está à disposição. As meninas da NovaMed estão ali para receber, para falar um pouco sobre a NovaMed. Então, a gente tem esse serviço a oferecer para os nossos beneficiados. A gente aprimorou muito o canal de apoio ao corretor, né? Que são movimentações, que te ajuda na movimentação e implantação, que vai te ajudar a fazer a tratativa diretamente com a área técnica da companhia, agilizando e fazendo com que aquela inclusão, aquela movimentação seja mais rápida e prática. Da mesma forma, a tecnologia, aplicativo, reembolso 100% digital, na qual em 3, 4 dias você acaba tendo crédito na conta. Então, tudo isso para facilitar o dia a dia do nosso beneficiado em relação ao plano de saúde. Vamos lá. Quem está indo? As opções, então a gente tem uma ampla oferta, né, de planos, onde a gente tem uma máxima economia, na qual vem o meu plano de entrada, o efetivo, até o meu plano premium, né, que seria máximo benefício. Então tudo isso está à disposição do corretor a partir de um titular com 3 vidas para as pessoas jurídicas, né? Tanto empresário individual como KPF, a gente tem essa aceitação. Com ou sem coparticipação, como eu falei anteriormente, reembolso completo ou reembolso específico, na qual a nossa região aqui, os 3 estados já estão complementando a parte do reembolso específico. Reembolso de até R$ 1.100, ou seja, você pode contratar um plano que vai dar cobertura de até R$ 1.100 por consulta. Dental exclusivo ou conjugado, você tem essa diferenciação que você pode atrelar dentro da pólice. E a partir de 200 vidas a gente tem o nosso plano corporativo empresarial, que a gente consegue fazer uma pólice específica em torno para melhor atendimento aos seus segurados. Bom, aqui eu venho trazer um pouquinho de número para vocês, para mostrar como é que, se tem espaço ou não tem espaço para ofertar saúde, tá? Essas barras vermelhas aqui é a quantidade de CNPJs que tem nesse recorte regional. Então, por óbvio, São Paulo tem um número de CNPJs, né, registrados ativos hoje gigantesco, mas depois a segunda região onde tem o maior número de CNPJs é no Sul. Depois vem muito parecido ali com o Nordeste, o Rio, Espírito Santo um pouco mais abaixo e assim vai. Mas, quando a gente olha, pegando histórico de cotações na Bradesco, tá? Com a quantidade de cotações de PME, tá? Essa curva vermelha, né, pela graduação lá do lado direito, né? Vocês podem ver que São Paulo tem um número de cotações muito maior, como eu falei. Pulo aqui o Rio Grande do Sul, né? Nordeste tem um volume de cotações muito maior do que a do Sul, tá? Então, assim, tem uma queda de oferta no Sul, tá? O corretor de seguros, que é o que aqui a gente está falando, está falando pouco de plano de saúde para os seus clientes e gerando poucos negócios, né? Oferecendo pouco. Nós sabemos razões, podemos discutir Unimed, essas coisas, né? Mas o que estamos querendo dizer é que tem um espaço gigante para o corretor de seguros que tem o contato com o cliente para fazer oferta. E aí o número que eu acho que fecha esse número aqui é quando eu trago
o índice de conversão na companhia. Para esse mesmo número de cotações, quanto que fecha? Claro que São Paulo tem uma atratividade muito maior para comprar o plano de saúde, e aí tem uma taxa de conversão diferente, de 11, mas se tu olhar todas as demais regiões, o número é ali em torno de 8. O que eu quero dizer para vocês é, não há razão para não oferecer, porque em qualquer lugar do Brasil, os corretores estão fechando a mesma proporção de clientes. Então, assim, tem um espaço gigantesco para oferecer plano de saúde para os seus clientes. E se vocês oferecer, vocês vão fechar a uma taxa de 7,7%, tá? Então, fica essa provocação para quem não oferece, ofereça para 100 clientes, vocês vão fechar 8 planos de saúde. E aí, para encerrar nossa parte aqui, é dizer, como que o corretor se encaixa nisso? Então, na nossa visão, o corretor se encaixa nisso em 3 áreas. Mutualismo, como em tudo de seguro, o corretor precisa oferecer para todos os seus clientes e não só para o cliente que tem necessidade, porque o seguro, se tu oferece só para quem tem necessidade, o preço sobe. Então, o corretor é importante fazer essa oferta por causa do mutualismo. O corretor é muito importante para fazer seleção do risco, né? Não adianta oferecer para o cliente que ligou para vocês dizendo tem um problema de saúde, e agora o que eu faço? Vai ter problema, vai ter dificuldade de colocação, então o corretor tem que se precaver e oferecer antes para o seu cliente, antes que tenha necessidade, e por último, obviamente, depois que fez a oferta do plano de saúde, né, fazer a gestão desse contrato, fazer o direcionamento de como utilizar, e para isso tudo, né, como o executivo comercial, o Diego, como o executivo aqui do Rio Grande do Sul, estamos à inteira disposição com a nossa equipe para poder dar todo o apoio, todo o suporte que com treinamento, às vezes até visita que vocês podem necessitar. Mas o grande resumo da nossa palestra é: ofereçam saúde para a sua carteira de clientes, porque vocês vão fechar e vão muito em breve ter uma carteira bastante robusta de plano de saúde na corretora de vocês, tá bom? Então, agora, isso é o que a gente tinha aqui da área de saúde. Fico à disposição para a gente conversar lá no stand, lá na sequência, e eu vou chamar aqui o meu colega e meu amigo Anderson Mundim, o executivo comercial da BVP, e o Salan Salé, superintendente da sucursal do Rio Grande do Sul. Obrigado. Sobrou 2 minutos. 2 minutos. Meu nome é Enéas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, muito obrigado inicialmente. Então, Anderson Mundinho, eu sou da Bradesco Vida e Previdência. É um prazer estar aqui com vocês. Plateia cheia, que bom que escolheram a nós aqui para ouvir um pouquinho mais sobre o Grupo Bradesco Seguros. Maurício, parabéns pela apresentação, mas o Diego. E a gente vem falar aqui então, né, Salan? Salan, meu superintendente aqui também do Rio Grande do Sul, sobre Vida e Previdência. Obrigado, Salan, por estar aqui conosco. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouco aqui sobre as oportunidades de seguro de vida. Bem, a gente vai fazer meio que um bate-bola. Vocês já viram aí como funciona, né? A gente não escuta quando eu estou falando, mas eu escuto quando vocês ou o próprio Salan fala. E a gente vai falar um pouco, então, sobre o seguro de vida e também previdência. Mas antes de falar de produto propriamente dito, a gente não trouxe aqui para vocês condições gerais, a gente vai falar 20 minutos com vocês, depois a gente passa para o nosso amigo da Bradesco Auto RE, praticamente de qual a importância que o seguro traz de vida e previdência traz para nós. Vocês podem ver que o seguro de vida, e a gente fica muito intrigado lá na BVP, então quando eu falar BVP, Bradesco Vida e Previdência, tá, pessoal? A gente fica intrigado porque o seguro de vida, na verdade, para nós, ele não concorre com nenhum outro tipo de seguro que o corretor pode vender. Pelo contrário, ele contribui, ele anexa, ele traz segurança, inclusive, para os outros produtos. Então, não com o seguro de automóvel, de residencial, de dental, de saúde, pelo contrário, repito, ele muito mais agrega, contribui, do que ele dificulta ou concorre com outros produtos. E o seguro de vida, no nosso ponto de vista, e aí aqui traz muito uma cultura brasileira, uma cultura nacional, e aí se alguém, porventura, não faz do jeito que eu vou citar aqui agora, não se ofenda. É só um comentário que a gente tem uma percepção do nosso humilde ponto de vista, que é esse que eu vou passar para vocês. Quem já faz, fique orgulhoso, não entenda como uma crítica, mas quem não faz, eu acho que é o momento de a gente começar a pensar e reverter isso daqui. Seguro de vida, normalmente, ele é trazido como a segunda opção.
como um pedido do segurado. Quando, porventura, alguém oferece para ele, e a gente tem corretor de seguros dentro das agências do Banco Bradesco, mas dentro que um banco oferece um seguro de vida para esse segurado. E aí que muitas vezes os corretores pegam e oferecem esses produtos. E não é isso que a gente quer e nem que deseja e nem tem que ser assim. No nosso ponto de vista, o seguro de vida, né, Salan, tem que ser o primeiro produto a ser vendido. E aí a gente traz um pouco aqui, e eu vejo que tem alguns da minha faixa etária, tem uma galera bem mais jovem do que eu, e alguns aqui vão saber o que eu quero dizer para vocês. Há 15, 20 anos atrás, eu tenho só 28 anos de companhia na Bradesco Vida e Previdência. Há 15, 20 anos atrás, a gente já vinha falando de cross-sell. Só que, sinceramente, e aí vai aqui um desabafo, inclusive nosso, como que a gente trabalha o cross-sell? Eu ouço falar, eu sei que é bom, eu sei que é eficiente, inclusive rentável. Mas como que eu trabalho o meu cross-sell? Eu, de fato, eu separo a minha clientela, eu separo os meus clientes, falando como um corretor de seguros, por faixa etária, por faixa de renda. Eu separo eles por CNPJ e CPF. Quem é mais afortunado e quem é mais massificado, para eu poder oferecer um produto mais assertivo para aquele que já tem um seguro comigo. Um cara que tem um carro mais popular, não adianta eu oferecer um seguro de previdência que ele não vai poder comprar. Não que ele não queira, o desejo, mas ele não vai poder comprar. Já aquele que eu sei que é um jogador de futebol, um cara financeiramente bem-sucedido, esse sim pode adquirir previdência privada, pode adquirir um seguro de vida resgatável. Então é isso mais ou menos que eu quero dizer, pedir e colaborar com vocês sobre o cross-sell que a gente quer trazer aqui também, de um trabalho de fato eficiente. O que a gente puder da BVP contribuir, que a gente tem se empenhado muito nisso, para poder trazer, é claro, para todos vocês, a importância que o seguro de vida pode trazer para todos nós, né, Salan? Você tem alguma coisa a comentar? Tem sim. Anderson, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia que o seguro de vida ele mudou, ele se modernizou. É um produto que ele passa a ser usado em vida. Tem uma mística que o corretor não gosta de falar sobre o seguro de vida porque ele lembra da morte. Mas hoje em dia a gente pode trabalhar as assistências, deixando a cobertura de morte como o último ponto para ser abordado. Na BVP, a gente tem atualmente 19 assistências, dessas 19, 17 são utilizadas em vida. Ou seja, emitiu a pólice, você já vai poder utilizar essa pólice em vida. E são assistências que são plenamente aceitáveis aqui no nosso dia a dia. Uma palavra médica, por exemplo, uma assistência nutricionista, que também é bastante utilizada, uma assistência residencial. Precisou de uma assistência residencial, encanador, eletricista, chaveiro, isso está na cobertura do seguro de vida também. Então, por que não falar disso? Motorista amigo, Anderson. O pessoal vai para um jantar, precisa acionar um motorista amigo, porque precisa chegar em segurança em casa. Essa assistência também está no seguro de vida. E isso é um custo extremamente baixo e muito atrativo para os clientes. Precisa ser falado. Quem aqui tem pet? Pode levantar a mão. Me ajuda aí, pessoal. Vamos participar. Ó, eu tenho pet. E eu tenho dentro do produto de vida assistência pet. Custa pouco mais de R$15 por mês. Dá cobertura para castração. Uma castração, dependendo do lugar, 600, 800, R$1.000. Pasmem, um seguro de vida no ano talvez não custe R$600. Então, por que não trabalhar essa oportunidade também? Uma consulta veterinária, uma vacinação, isso é extremamente atrativo. Mais da metade da plateia tem pet. Mas, Salan, a Laisa me perguntou aqui que ela viaja muito também. E você está falando da assistência PET do seguro individual de vida, não é isso? Exatamente. E tem também a assistência do seguro viagem do PET, que esse a Laisa está doido porque ela viaja muito para saber. A Laisa tem pet. A Laisa tem pet. Então, pessoal, vocês vão fazer um seguro viagem. Com quem vai ficar o pet de vocês? Vai ter que deixar numa hospedagem. Pasmem, tem essa assistência também. 7 dias, R$100 por dia. Isso tá na cobertura do nosso seguro. A gente precisa falar sobre isso. Peraí, repete aí. Se eu viajo, eu não preciso ter nenhum tipo de sinistro, nada. Eu simplesmente contrato seguro viagem em Bradesco Vida e Previdência. Viajei, eu já posso deixar meu pet 7 dias em uma clínica que eu escolher, limitado a R$100 por dia, é isso? Quer dizer, R$600 eu já tenho de benefício. R$700 já tem de benefício. 7 vezes 6, R$700. R$700 já tem de benefício. Deixa numa casa de hospedagem, um hotel de pet, vai ter essa cobertura. Funciona muito bem. Só que quantos aqui sabiam? Existe uma falha nossa aqui.
A gente tem que falar mais sobre o produto, mas vocês também têm que nos provocar. Vocês precisam nos provocar porque o seguro de vida ele encaixa em todas as oportunidades de negócio. Não fica nada de fora. Não. Não mesmo. Obrigado, Salan. E quando o segurado confia a vocês o seguro de vida, a gente tem um exemplo, por exemplo, e está tudo bem. Muitos escritórios de investimento estão atuando agora também no ramo de seguros. E tirando o SUSEP, então totalmente regulamentado, está tudo certo. A gente, inclusive, trabalha com eles também. Só que tem um detalhe. Esses escritórios de investimento, primeiro, claro, eles tentam captar o capital do segurado, do cliente, né, até então. Em segundo momento, o que eles estão fazendo? Oferecendo previdência privada. Estão trazendo esse cliente para o mundo do seguro, que é a previdência. E o terceiro, já está muito forte, Salan, é o seguro de vida. E vai vir outros produtos, e virão outros produtos também, o automóvel, residencial, que é, na verdade, o que eu estava dizendo para vocês agora há pouco, que é nada mais do que o cross-selling. Só que eles estão trazendo, por um lado inverso, que o corretor ainda não iniciou fazendo, que eles iniciam pelo dinheiro do segurado. E, infelizmente, muitas vezes, nós somos pegos pelo bolso, né? Pelo dinheiro. A gente preocupa mais com o dinheiro do que, talvez, com a nossa própria vida. Então, eles começam, estou com seu dinheiro, você confia em trazer para mim também o seu seguro de vida? O cara tem lá 200, 300, 1 milhão, 5 milhões aplicado com ele, fala, confio, pode fazer. A previdência também? A residência também? Agora, o corretor hoje não está conseguindo, e quem fizer isso, nos perdoe, não se sintam ofendidos, mas o corretor hoje não está conseguindo inverter isso. Tá bom, seu seguro de saúde está comigo, seu seguro de vida está comigo. Você não quer também deixar comigo os outros seguros para evitar que esse cara chegue no seu cliente? E vice-versa. E muitas vezes a gente fala, repito, de cross-selling e de fidelidade, o cliente está com você. Aquela máxima que muitos de nós já usamos no passado, que o cliente é meu até a segunda ordem. Hoje todo mundo, claro, ele quer economia de tempo e economia de dinheiro. E quem atende ele de uma forma que ele precisa. Tem gente que quer presencial, tem gente que quer aplicativo, né, Salan? Então, muito importante isso. O cliente tem que confiar em vocês. E quando confia a vida, quando ele confia a sua família, ele traz outros produtos também. Assim, né? O corretor, ele já tem a estrutura, ele já tem o cliente. E eu vou repetir um exemplo que eu usei ontem num treinamento que a gente deu. Se eu decidir virar corretor amanhã, eu não tenho carteira de clientes. Eu vou bater de porta em porta para fazer a oferta de qualquer produto de seguro. Vocês não. Vocês já têm uma carteira de clientes. Se eu conversar com a maioria aqui, já tem 5 mil, 10 mil, 20 mil clientes cadastrados na sua carteira. Por que não explorar? Por que não falar sobre o seguro de vida, Anderson, nessa base de clientes? Esse cliente já confia em vocês. Se vocês abordarem o tema da maneira correta, ele nunca vai se ofender. Ele vai se sentir protegido, ele vai se sentir acariciado. Porque isso é uma preocupação com ele, com a família, com a manutenção da escola dos filhos, a manutenção das empresas. Como é que a família vai se sustentar sem o seu principal provedor? Né? O corretor, ele vende o produto num sinistro. Ele vende o produto. Quando dá o sinistro, ele está entregando. No seguro de vida, a responsabilidade é muito maior. Anderson, uma situação, a família vai lá, perde o carro, o corretor vai lá, entregava o cheque, né, com a indenização. E se a família bate na porta e pergunta, você não fez o seguro de vida do meu pai, só fez o do carro? Você não pensou nisso antes? Essa responsabilidade é nossa também, de nós todos. Salan, só voltando um pouco atrás, eu não sei o que é cheque, tá? Não conheço isso daí, não sei se é da sua geração. Eu não sei o que é isso, não. Sou eu que tenho cabelo branco aqui, né? Cheque, tá, mas tudo bem, vamos lá. Liza, não é da sua época também, não. Tenho certeza que você não sabe. Mas, bom, Rogerinho, imagina aqui, Rogerinho, uma cena dessa. Aí você pensa o que aqui? Primeira coisa que vem na sua cabeça quando uma pessoa dessa aqui aborda a gente num trânsito, numa rua, numa avenida, num camping, que seja. O que você preocupa primeiro? Imagino eu, pelo menos eu falo por mim, seria isso aqui, ó. Não é? Se eu só tenho seguro do carro e não tenho seguro de vida, o que é essa... Eu não estou sendo machista, não, tá? Estou vendo pelo desenho, tá? O homem aqui, aparentemente, é um mantenedor, ele também é metido que dirige melhor, né, Liza? Então, vamos lá. Mas o que essa pessoa aqui acha se não tem um seguro de vida e acontece alguma coisa aqui ruim? A lata tem cobertura. Vou receber, que seja aqui 1,5 milhão, que seja aqui 50 mil.
eu vou receber. Aqui não tem validade, então é isso que a gente quer trazer para vocês. Quem preocupa com a família, obrigatoriamente tem que fazer um seguro de vida. A gente não está aqui para dar lição em ninguém, mas infelizmente a nossa cultura para seguro de vida ainda é muito frágil. E por isso que a gente traz aqui de uma forma brincando, mas uma verdade dura para todos nós. Hoje, apenas, infelizmente, 17% da população brasileira tem seguro de vida. Quando eu tiro a exigência sindical e seguros fechados dentro de bancos, a gente tem apenas 3% de uma população brasileira que tem seguro de vida individual. 3%. Aí eu pergunto, é igual uma concorrência, e que tudo bem, viu, Frasson, do automóvel, eu sei que é mais competitivo, todo ano é uma disputa. Seguro de vida, cara, é uma beleza, é automático. Você não sofre, né, Salan, com a renovação. Eu preciso só fazer falar um ponto, até não estava aqui no script, mas como tem a imagem do carro, o carro é um bem mensurável, certo? Ele tem valor de FIP. Todo mundo sabe o que vai acontecer se precisar indenizar. A minha vida ela é imensurável, a vida do Anderson é imensurável, a vida de vocês todos é imensurável. E por que eu me preocupo só com o carro? Ou só com a empresa? Mas nem tudo também é só, a gente sabe, dessa responsabilidade, né, nossa, como segurador, como corretor e como cliente também, que tem que procurar saber isso para sua família. Mas também isso envolve dinheiro. Quando envolve dinheiro, aí nós fizemos uma conta, a gente não quis trazê-la aqui, mas a gente comparou com um plano de saúde, um SPG, e a gente comparou também com uma pólice de automóvel de uma picape leve. Um seguro de vida, para vocês terem ideia, e aqui voltando do sistema Crossell, né, de pegar os meus clientes que têm potencial de aquisição, se eu faço um seguro de vida individual de R$150 por mês, eu ganho a mesma comissão de um seguro de um carro popular de aproximadamente R$5.000 de prêmio. Mesma comissão. O problema é que a gente é um erro, a gente a gente olha a comissão do seguro de vida como olha do alto que recebe tudo na entrada. Só que o seguro de vida ele é anualizado, você tem que jogar aquela parcela por 12 meses. E aí quando você joga isso e pega a comissão, praticamente a comissão do automóvel, repito, de um prêmio de mais ou menos R$5.000. Vale a pena ou não vale? Renovação muito mais fácil, você não tem aquela concorrência, às vezes inclusive desleal, e principalmente, tudo isso que a gente já disse aqui, que não vou ficar sendo repetitivo, de proteger a nossa família. Então, também, além de tudo, é muito rentável, né, Salan? Exatamente. E assim, ó, a formação de carteira, ela dá uma previsibilidade para a corretora de vocês. Porque o seguro de vida ele tem muito menos oscilação na questão de comissionamento do que de outros ramos. E aqui a gente não está dizendo que é melhor fazer o seguro de vida em detrimento dos outros. É melhor fazer todos os seguros. Né? O nosso grupo segurador aborda todos os seguros. Mas pensem nesse sentido. A formação da carteira, para ter uma tranquilidade na estabilidade financeira da empresa de vocês, né, como uma boa possibilidade de crescimento. E a venda de hoje, para a gente já ir para o final aqui, ela representa muito o que você tem lá no futuro. O seguro de vida também, aí o em grupo, individual não tanto assim, mas também, mas o em grupo, você cria uma carteira, e hoje aqui mesmo, aqui no Brasilsul, eu escutei um corretor falando que 10% só da carteira dele é de ramos elementares. Todo o outro restante é de benefício. E ele até brincou com um corretor que estava há 3 meses iniciando a sua corretora, falou assim, olha, venha nessa linha de benefício, porque eu posso sentar aqui hoje na minha cadeira e ficar quietinho que o dinheiro só vem pingando. Então, mas fazendo só, claro, todos são rentáveis, todos são importantes, todos têm que ser ofertados aos seus clientes, que aí é o fechamento do seu cliente para você tê-lo fidelizado, mas o benefício, o Vida, ele traz realmente uma carteira produtiva, rentável e de fidelidade de cada cliente. Pensem no Vida como uma forma de oferecer um carinho aos segurados de vocês, né? O seguro em si, ele tem uma responsabilidade social muito grande na nossa sociedade, tanto na parte social mesmo, quanto no PIB, economicamente, né? Na pandemia, quem manteve a economia ativa foi as seguradoras. Então, pensem nesse sentido também. O quão é importante ofertar o seguro, e o seguro da maneira completa, de todos os ramos. Isso vai ajudar tanto na carteira de vocês, na nossa sociedade e na proteção de todas as pessoas. É isso.
cross-sell a estratégia do seguro de vida do ponto de partida, como a gente tinha dito lá no início para vocês, tá? Não quisemos trazer aqui de produtos, tudo que vocês necessitarem, tudo que vocês precisarem. A gente tem uma equipe muito grande e muito boa, muito competente, que fica tanto só não aqui com o Salam e os gerentes comerciais do estado do Rio Grande do Sul, mas também estão conosco aqui do Paraná e Santa Catarina, mas também nós temos os nossos profissionais lá da matriz, seja para fazer uma visita com vocês individual em determinado cliente que for interessante, fazer treinamento com a própria corretora, fazer treinamento entre grupos de corretores, caso vocês quiserem, chama Café com Vida, né? Até fazendo um trocadilho aí de vida, Café com Vida. E a gente vai na corretora, a gente convida vocês para irem na sucursal. Foi inaugurado aqui na sucursal de Porto Alegre ontem o espaço do corretor, muito bonito. Um espaço lindo, quem precisar atender, inclusive, segurado lá, fiquem à vontade. Então, vão lá conhecer, depois visitar a sucursal nossa lá, para conhecer esse espaço, tá? E a gente sempre traz, claro, além de muita saúde, mas também vida longa para todos nós, né? Pois não. Sejam todos muito bem-vindos na nossa sucursal, vai ser um prazer recebê-los. Fica aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento. Compareçam lá. Vamos conversar, vamos bater um papo, falar sobre as oportunidades de seguro de vida e lembrem sempre, vida longa a todos nós. Obrigado. Obrigado, gente. Aqui estavam, nesse QR Code aqui, tinha o meu celular e o celular do Salam. Quem porventura precisar, a gente está aqui também, pode contar com a gente, tá, pessoal? Muito obrigado a todos. Vamos lá, Fração. Obrigado, parabéns, colegas, pela apresentação. Salam, eu quero dizer que ainda bem para o seguro de vida não tem tabela FIP, porque minha carcaça não ia ser risco recusável, cara, não ia dar muito certo, não. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fábio Frasson. Eu tenho 3 objetivos aqui hoje com vocês. Um é me apresentar. Eu tenho apenas 10 meses de Bradesco Seguros. O outro objetivo é contar um pouquinho da história que a gente está fazendo sobre assistência 24 horas e o que vem pela frente. Então, tenho 47 anos, dos quais 27 dedicados ao mercado de seguros. Passei por inúmeras companhias, comecei minha carreira no Unibanco AIG, depois do Unibanco, fiz fusão Itaú, fusão com a Porto Seguro. Trabalhei até 2022 na Porto Seguro como superintendente. Saio desta empresa, entro para diretor numa empresa de tecnologia que presta serviço para o mercado de seguros também, através de autosserviços e aplicativos e tecnologia. Me conecto com muitos amigos do mercado. E em 2024, ao tentar vender um produto para o meu atual chefe, Ney Dias, que acompanhou minha carreira por muitos anos no Itaú, no Unibanco e até mesmo na Porto Seguro, ele me faz um convite para retornar ao mercado de seguros no ramo de assistência 24 horas. Eu falei, pô, Ney, assistência 24 horas não tem problema, cara. Não precisamos ter lá um cara focado para esse tipo de... Eu tô vendo os rostinhos fazendo assim, tem problema. Não precisamos ter um cara focado em assistência 24 horas para tentar transformar esse mercado com tecnologia e tal. Ele falou, Frasson, eu acho que a gente tem muita oportunidade e eu tô te fazendo um convite aqui para você ingressar a Bradesco Seguros. Você topa? Eu que estava tentando vender um projeto para ele, saí com uma lição de casa de tomar uma decisão em uma semana, retornar para ele. E essa foi uma decisão muito fácil de ser tomada, né? Pela admiração, pelo contato que eu tenho com o Ney, tive, pela história que a gente vivenciou. Eu rapidamente disse sim a ele e saímos de lá apertando a mão, chamando ele de chefe. Em uma semana eu estava me integrando a Bradesco Seguros. E aí ele me deu um grande desafio, que é cuidar da área de serviços ao cliente, que compreende toda a parte de vidros, pequenos reparos, locadoras de veículos e assistência 24 horas. A parte de vidros, locadoras, pequenos reparos, aquelas serviços de undercar, né, de pneu, suspensão, vai estar indo muito bem. A gente está com NPS acima de 80 pontos, os clientes estão muito satisfeitos. Sobretudo, quando a gente fala de canal de atendimento, agilidade e prestação de serviço na residência do cliente ou na própria loja. Contudo, a gente tem uma lição de casa na assistência 24 horas e é importante a gente reconhecer que isso acontece. A gente tem consciência de que precisamos melhorar. Então, o meu papel aqui hoje é contar um pouquinho dessa história, o que a gente vivenciou no ano de 2024 e as transformações que a gente conseguiu já implantar no segundo semestre e contar para vocês o que tem pela frente aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho do cenário do NPS
do automóvel e do RE de 2024, falar um pouquinho do que a gente encontrou nas nossas plataformas e o diagnóstico e o que a gente está fazendo de novas plataformas e novas proposituras para transformar esse negócio e falar também para eu contar para vocês um novo modelo de parceria que a gente entende que vai transformar o atendimento residencial, que talvez seja o nosso maior obstáculo hoje para garantir a satisfação dos nossos clientes. Então, quando a gente fala de automóvel, a gente sai no primeiro semestre de um NPS médio de 48 pontos, que é um NPS muito baixo em relação às demais companhias do mercado. A gente parte para um diagnóstico, eu entro na Bradesco em maio, eu tinha cabelo quando eu entrei aqui em maio, e em 2, 3 meses o cabelo acabou rapidamente, o Ney não tinha me contado que isso ia acontecer, e eu infelizmente não fiz seguro de vida para o cabelo, não existia. E aí a gente começa com um diagnóstico muito profundo para entender o que estava acontecendo. E basicamente era, o nosso acionamento não estava sendo feito por geolocalização aos nossos socorristas. Vocês devem ter nas suas carteiras clientes que tiveram experiência de um socorrista sair de uma cidade e ir para outra cidade para fazer um atendimento. Gente, isso é inconcebível. Por quê? A gente estava terceirizando esta responsabilidade ao prestador de serviço. E além disso, não estava remunerando por meritocracia esse prestador. Então, o cara que chegava rápido ganhava a mesma coisa que o cara que demorava 2 horas. Estava tudo errado. Então, a gente começou a fazer um modelo de gestão diferente por meritocracia e remunerar esse cara pela qualidade do serviço que ele estava prestando para o nosso cliente. Em paralelo, começamos a internalizar a responsabilidade da geolocalização desse prestador. Lógico, hoje a gente tem inúmeras bases de serviço, mas a nossa operadora de assistência 24 horas, que é a EURP, opta por trabalhar com grandes bases e poucas. A gente está mudando essa estratégia para trabalhar com pequenas e muitas. Então é um modelo híbrido, a gente não quer trabalhar só com os grandes e poucos. A gente quer dar capilaridade a esse tipo de atendimento, trabalhar com muitos e também com os pequenos, de forma que a gente consiga aumentar a capilaridade da nossa rede e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de chegada desse socorro aos nossos clientes. Essa estratégia aparentemente está dando certo. A gente sai do NPS de 48, vai para 68, cresce 20 pontos em 6 meses. É bastante para a gente entregar em 6 meses um nível de qualidade do líder de mercado que tem 83 pontos. Nós estávamos, no primeiro semestre, a 35 pontos de distância do líder de mercado. Hoje estamos a 15. Então, assim, a gente sabe que esse diagnóstico e essa lição de casa está surtindo efeito, e para a gente chegar a disputar com muita admiração, palmo a palmo, a liderança desse mercado, a gente precisa mudar a nossa plataforma tecnológica. Eu vou contar um pouquinho de vocês. Até aqui foi processo e procedimento. Daqui a pouco a gente vai falar de plataforma tecnológica. Para o RE, essa história não foi diferente. A gente sai de um NPS de média de 50 pontos, vai para 64,5, com as mesmas dores do automóvel. Não tinha geolocalização e algo que era muito frustrante. Você acionava o prestador, ele falava que ia até a sua residência, você ficava em home office e o cara não aparecia. Alguém aqui já teve um cliente que passou por essa situação? Ou todo mundo, né? O que a gente fez? Primeira coisa é identificar quais são os prestadores que estavam pisando na bola conosco. E reconhecer que, eventualmente, a gente podia ter uma falha de processo interno dentro da própria Bradesco ou da EURP. Isso é consciência. E reconhecer que você tem algo a ser melhorado é o primeiro passo para você dar um processo de evolução. O que acontecia? O prestador gosta da Bradesco? Gosta. A Bradesco remunera bem? Remunera bem. Ah, me diz aí, qual que é o preço médio que a Bradesco paga para um serviço residencial? Hipoteticamente, R$150. Qual que é a média de mercado? 130. Com quem que você gosta de trabalhar, prestador? Com a concorrência. Por quê? Porque a concorrência me paga em 7 dias, você me paga em 30. E para este prestador que é pequeno, o importante é o fluxo de caixa. Esse cara, às vezes, está vendendo a janta para comprar o almoço. Então, a gente, ao entender isso, mudou completamente os nossos processos e aceleramos esse processo de pagamento que hoje está na média de mercado 7 dias, mas queremos chegar a 2. Até maio, junho, a gente deve estar pagando esse cara, colocou a nota fiscal, em 2 dias o dinheiro está na conta dele, para que a gente tenha a preferencialidade desse prestador em relação às demais companhias do mercado, em relação ao serviço particular, individual, ou de qualquer plataforma de atendimento que pode servir o varejo, né? Como o Get Ninjas e outras plataformas que estão por aí,
numa relação B2B2C. Com isso, a gente já melhora esse cenário, também coloca um pouco de geolocalização aqui e aumenta o engajamento desse cara com a companhia, saindo de um NPS médio de 50 para 64, 65, diminuindo a distância para o líder de mercado de 32 pontos para 17. É o suficiente? Não, não é o suficiente. Pode acontecer do prestador marcar e não ir? Ainda pode acontecer. Até mais ou menos final de abril, isso pode acontecer. A partir de abril, a gente entra com uma plataforma nova, tecnológica, e um novo modelo de negócio que eu vou contar para vocês. De plataforma, aqui assim, a gente fez um diagnóstico muito profundo, falamos de método de acionamento, como é que estava a nossa mão de obra, como é que a gente estava medindo, como é que estava o meio ambiente de trabalho, as relações com os prestadores, com os nossos funcionários. Isso aqui não é importante para hoje. A gente se aprofundou muito nisso, mas o que é importante para hoje? Que a gente mudou a plataforma tecnológica, temos geolocalização no acionamento, a gente incluiu um botão para esse prestador inserir e adicionar novos serviços. Ao exemplo, quando ele vai na residência do cliente fazer um atendimento, vai trocar uma lâmpada. Senhor cliente, o Frasson está lá querendo pregar um quadro. Puta, o prestador ficava lá 20, 30 minutos falando com a central de atendimento para abrir uma outra ordem de serviço. Não, gente, o prestador tempo é dinheiro também, assim como para a gente. Então ele tem que abrir o aplicativo, apertar um botão, inserir um serviço adicional e esse serviço ser aprovado de forma online. Para isso, a nova plataforma tecnológica está aqui para ajudar a gente. Outra coisa que me incomodava muitos os clientes, eu saía a campo, subi no guincho, chamei serviço residencial. Eu fiz assim, eu e a equipe da Bradesco, nós fizemos uma imersão na nossa jornada para entender onde estavam as dores dos nossos clientes. E uma das dores o cliente não tem o acompanhamento em tempo real de onde está o socorrista, de onde está o prestador de serviço. Cara, hoje você vai chamar um táxi, você vê a jornada, quanto tempo ele vai demorar, onde ele está, se ele está parado, se não está, se você quiser falar com ele. A gente não tinha isso. A partir de maio, a gente passa a ter essa disponibilidade na palma da mão do cliente. Todo cliente que tiver seu acionamento feito, ele vai receber um SMS, abre no seu celular um web app e vai conseguir acompanhar a jornada do socorrista, do guincho, do prestador, de forma a interagir com ele, dar dicas sobre a sua posição, se tem algum ponto de referência. E, lógico, preservando toda a identidade e os dados desse cliente para que o prestador não tenha acesso. Com isso, a gente entende que vai diminuir o tempo de chegada desse prestador, do socorrista, à origem do serviço e também diminui um pouco a ansiedade do cliente, uma vez que ele está vendo o movimento e acompanhando a jornada desse cliente. E um outro ponto bastante importante aqui para o ramo de residencial é a revisão da árvore de decisão de autosserviço. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o prestador vai à residência do nosso cliente fazer um serviço numa máquina de lavar roupa. Cara, é simplesmente resetar a máquina, tem uns códigos lá, a máquina volta a funcionar. Não me pergunte como, eu não sou técnico, não vou saber dizer como que funciona isso, mas 60% dos acionamentos que a gente tem de máquina de lavar roupa, dessas eletrônicas tal, que controlam tudo, é um problema de reset de módulo ou de código de segurança e tal. Na aplicação que a gente desenvolveu, vai entrar no ar nos próximos 2 meses, vai ter uma opção de autosserviço com mais de 600 combinações para que esse cliente consiga testar ou tentar o desbloqueio ou a reprogramação da máquina automaticamente. Então ele vai colocar o código da máquina, o modelo, tal, e vai dizer qual que é o problema. Então, vai ter um procedimento. Então, você aperta a tecla X, PTO, e a máquina deve destravar. Se ela não destravar, acione um prestador. Com isso, a gente otimiza o tempo do nosso cliente, tem um atendimento resolutivo e, obviamente, consegue reduzir o custo do seguro para que ele se torne mais acessível. Então, essas funcionalidades já estão prontas e a gente deve lançar aí nos próximos 2 meses. Como é que estava o nosso cenário no primeiro semestre de 24? Nós estávamos na 5ª posição com relação ao NPS, que é o Net Promoter Score, pela avaliação dos nossos clientes. Todas as ações que a gente fez no decorrer no segundo semestre de 2024 nos trouxeram para a 5ª posição, brigando com a 4ª posição aqui no automóvel e para a 4ª posição nos ramos alimentares. Com as iniciativas que a gente tem,
eu não tenho dúvida que a gente tem total condição de figurar no pódio de assistência 24 horas, tanto para o automóvel como para o RE. E a prova disso é a evolução que a gente promoveu num curto espaço de tempo, em 6 meses a gente evoluiu em 20 pontos, é coisa para ficar careca mesmo e para conseguir transformar a assistência 24 horas da Bradesco em algo que seja desejável pelo cliente. Nós temos dentro de casa assim, uma percepção de que o cliente ainda não deseja a nossa assistência 24 horas. E de verdade, pessoal, eu fui nesses últimos 10 meses, eu fui acolhido com tanto carinho e com tanto cuidado pela equipe do Bradesco, ao exemplo do que eles fazem com seus próprios clientes, que no mínimo eu preciso devolver isso como gratidão para as nossas operações, para os nossos corretores e parceiros de negócio. Então, o mínimo que eu posso fazer, ou tentar fazer, é contribuir para co-construir uma assistência 24 horas que figure no pódio do mercado de seguros. Quando a gente falou lá de assistência residencial, 80% dos nossos serviços estão em 4 serviços. O encanador, o eletricista, o linha branca e o chaveiro. O encanador e o eletricista, vou dar um pouco mais de detalhe aqui para vocês, para contextualizar o novo programa de relacionamento que a gente tem com os prestadores. Quando a gente fala de encanador eletricista, a gente está com o NPS aqui de 68, beirando os 70 pontos, que chega próximo à escala de excelência, que é 75. Nas atuais condições, com a plataforma que a gente tem hoje, a gente está batendo no teto, é 70. Não vai passar disso. Com a nova plataforma, a gente tem condições de figurar em 80 pontos, que é o que a gente deseja para estar no pódio de assistência daqui 2, 3 meses. Mas a nossa maior dor aqui é o linha branca. Vocês devem saber que máquina de lavar, geladeira, é a maior dor de cabeça para os nossos clientes, independente da companhia seguradora. É o serviço mais complexo, que às vezes tem que trocar uma placa, o diagnóstico é complexo, é complicado, o cliente fica mais exigente porque vai ficar sem uma geladeira ou sem uma máquina de lavar, impacta mais a sua rotina familiar. E a gente tinha uma dor muito grande, ou ainda tem uma dor muito grande, para resolver esse ponto. E a dor é qualificação dos técnicos que vão fazer o serviço. Para tanto, a gente desenvolveu um modelo novo de relacionamento com esse prestador, que agora a gente chama de parceiro de negócio, assim como vocês, com uma exclusividade com relação a Bradesco Seguros. Então, a gente treinou, qualificou técnico e comportamentalmente esse prestador, de forma que ele consiga fazer o atendimento resolutivo na primeira visita para os clientes. Em 80% dos casos, a gente está conseguindo resolver os problemas da linha branca, que era a nossa maior dor aqui. Então, com NPS de 45, em relação às demais linhas de serviço, está muito distante, é metade praticamente, e a gente conseguiu evoluir para 85 de NPS. É claro que isso foi feito, por enquanto, em pequena escala. A gente tem 700 atendimentos feitos nos últimos 20 dias. Esse é um programa novo de relacionamento. São 10 prestadores que estão figurando na capital de São Paulo e na Baixada Santista, com essa identidade visual, com uniforme Bradesco, todo o equipamento Bradesco e com o algoritmo de decisão para quando o cliente faz a chamada, já vai dizer, olha, qual que é o teu tipo de equipamento? Eu tenho uma máquina de lavar roupa da marca X. Então ele vai lá no algoritmo de decisão e vai dizer, olha, em 80% dos casos a máquina X dá problema nessa placa, ele já leva a placa. Com isso, o cliente não vai precisar comprar, não precisa acessar nenhuma plataforma e buscar a placa sem nota fiscal ou com nota fiscal, pagar X. Tem a tabela de preço, ele já leva a placa para tentar fazer esse atendimento de uma forma mais assertiva e resolutiva. Com isso, a gente entende que está evoluindo e o reconhecimento dos nossos clientes confirma um NPS de 85. É claro, a gente vai precisar agora escalar esse negócio. São apenas 700 atendimentos. A gente faz por mês de linha branca cerca de 5.000. Então, assim, é uma penetração razoável, uma participação razoável. A gente consegue ter validação estatística com relação a essa volumetria para a gente escalar esse processo em nível Brasil. O que a gente está fazendo? A gente começou lá em julho, quando eu tinha cabelo, com diagnóstico, implantação, demo drill down e tal, e agora a gente está validando o resultado. Nessa semana a gente validou, tivemos o gol da diretoria e falou assim, olha, vamos escalar isso aqui em nível Brasil, escolhe quais são as principais praças que estão com o NPS mais dolorido com relação à linha branca e começa a implementar esse modelo de prestador
com a identidade Bradesco, o treinamento técnico-comportamental para a gente virar esse jogo, iniciando pelo linha branca, que é a linha de serviço mais sofrida ou dolorida no momento, e expandindo para as demais linhas de serviço, como encanador, chaveiro, para, de alguma forma rápida, a gente conseguir levar excelência de atendimento aos nossos clientes. Eu tenho um desafio muito grande, que é a partir do mês que vem fazer o rollout em nível Brasil e concluir esse negócio em setembro. Então, assim, em 6 meses, a gente quer, pelo menos nas grandes capitais e nas principais praças, onde a gente tem a maior expressividade de atendimento, ter modelos como esse que hoje atende a capital de São Paulo e a Baixada Santista. Com relação ao aplicativo, está aqui a carinha dele, a nossa nova plataforma de serviços, ela entra no ar agora, tanto para o Auto como o RE, no final de abril, comecinho de maio. A gente vai fazer um rollout no Paraná, já começamos, inclusive eu tive um feedback bastante satisfatório de um colega que acionou o guincho chegou em 15 minutos. Isso é assim, é lógico, a gente vai ter pontos a favor e pontos contras, porque a gente está passando por uma curva de aprendizado, mas reforço o ponto que a geolocalização é algo imprescindível para esse business e vai garantir com que o nosso prestador chegue rápido ao nosso cliente, garantindo a sua satisfação. Essa é a carinha do aplicativo, ele já está disponível, a gente está embedando essas funcionalidades novas de geolocalização, seleção do prestador, e o prestador que a gente está chamando hoje de exclusivo, mas um prestador premium com a identidade Bradesco, como eu disse, para garantir a satisfação dos nossos clientes. Então, basicamente, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês e dizer que a gente está muito empenhado e engajado em transformar esse serviço num serviço de excelência, que seja um desejo dos nossos clientes e um desejo de vocês como nossos parceiros estratégicos e desenvolvedores dos nossos próprios negócios. Valeu, pessoal. Obrigado. Piccoli, é contigo. Seguros, obedecendo os horários de forma suíça. Eu convido os demais executivos da Bradesco Seguros para comparecer aqui, para que a gente faça as considerações finais. As minhas colegas Dani, Tânia e Cléo. Agradecendo então imensamente aí a vocês pelas informações, pelo enriquecimento. Estão à disposição no estande da Bradesco, tá? O pessoal pode ir lá incomodar bastante, brigar, elogiar. Eu vou passar as mãos do Anderson aqui e as minhas colegas voluntárias do Sincor para os demais, de um mimo representando o nosso evento. Muito obrigado. É o símbolo máximo do Estado, a estátua do laçador. E... Olha que lindo, muito obrigado. Tem uma historinha aqui atrás. Tem uma historinha. Eu posso me atrever a ler aqui? Por favor. Bom, a estátua do laçador é o símbolo da cidade de Porto Alegre, representando a cultura do gaúcho. Foi criada pelo escultor Antônio Carim em 1954. É instalada na entrada da cidade em 20 de nove de 58. Mede 4 metros e 45 centímetros e pesa 3,8 toneladas. Que é linda, né? Perto do aeroporto ali, né? Exatamente, Muito exatamente. linda, É o obrigado. nosso símbolo máximo. Então, agradecemos a vocês, palestrantes, e a todos os colegas que prestigiaram nosso evento. Então, uma pose para uma foto. Muito obrigado. Por que as meninas ali dos Sinos, aí, tudo de Novo Hamburgo ali, região, hein? Anderson, eu estava comentando que eu comecei na área de seguros em 96. E em 96 eu fui cadastrado na agência Bradesco 3159 de Uruguaiana. Estamos lá até hoje. Hoje a minha filha que atende, ela está lá. Então eu fiz questão de comentar com o André para que me desse a oportunidade de recepcionar vocês aqui. Foi com grande prazer eu faço isso. Obrigado, Piccoli. Só falar para vocês, quem for Uruguaiana, pede para o Piccoli fazer um cordeiro. É o melhor que eu já comi na minha vida. Não tem igual, tá, pessoal? Obrigado.